A morte é inevitável. Eclesiastes 9, versículo 1 ao 10. Não tenho medo de morrer, brincou Woody Allen. Só não quero estar por perto quando isso acontecer. Mas, como todo ser humano, ele estará presente, pois quando chega a nossa hora, não há como escapar da morte. A morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado. Hebreus 9, 27. Um destino que ninguém, além de Deus, pode cancelar ou mudar. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Versículo 1. E somente Ele conhece nosso futuro, se Ele trará bênção, amor ou aflição, ódio. Salomão não está sugerindo que somos atores passivos num drama cósmico, seguindo o roteiro que não pode ser mudado e que nos foi entregue por um diretor indiferente. Ao longo de Eclesiastes, Salomão enfatiza nossa liberdade de discernimento e decisão. Porém, somente Deus sabe o que o futuro nos reserva e o que acontecerá no dia de amanhã em decorrência das decisões que tomamos hoje. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, versículo 2. Se esse é o caso, por que se preocupar em ter uma vida piedosa? Alguém pode perguntar. Afinal, se obedecermos à lei ou não, se oferecermos sacrifícios ou não, se cumprirmos nossas promessas ou não, todos morreremos do mesmo jeito? Por certo, temos um destino em comum aqui na terra, a morte e a sepultura. Mas não temos o mesmo destino na eternidade. Por esse motivo, todos devem encarar com honestidade o último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, e decidir como lidar com ele, a morte. Os cristãos creem que Jesus Cristo os lavou do pecado e da morte, portanto, no que lhes diz respeito, o último inimigo já foi derrotado. Romanos 6, 23, João 11, 25, versículo 26, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 58. Os incrédulos não têm essa certeza e não estão preparados para morrer. A forma de as pessoas lidarem com a realidade da morte revela-se na maneira como lidam com as realidades da vida. Salomão apresenta 3 reações possíveis das pessoas diante do medo constante da morte. Fuga, versículo 3. A realidade e o medo da morte fazem aflorar o que há de melhor ou o que há de pior nas pessoas. E, com frequência, o que aparece é o pior. Quando a morte toca uma família, ela não cria problemas, apenas os revela. Muitos pastores já testemunharam o poder que a morte e a tristeza têm de revelar o coração das pessoas. Ao encarar a morte de outros, somos confrontados com nossa própria morte. E muitos não conseguem lidar com isso. O coração dos homens está cheio de maldade. Mais cedo ou mais tarde, essa maldade vem à tona. As pessoas fazem quase qualquer coisa, exceto se arrepender, a fim de escapar da realidade da morte. Se embebedam, brigam com os parentes, dirigem sem qualquer cuidado, esbanjam seu dinheiro com coisas inúteis e mergulham de cabeça numa sucessão de prazeres sem sentido. Tudo para manter afastada a realidade da morte. Porém, suas tentativas tão custosas não encerram a guerra, mas apenas as distraem da batalha, pois o último inimigo continua presente. Aqueles que, como eu, tiveram o privilégio de ser amigos de Joseph Bailey, já falecido, sabem como sua atitude em relação à morte era positiva. Ele e sua esposa passaram pelo vale do sofrimento muitas vezes e Deus os usou para oferecer consolo e esperança a outros peregrinos aflitos. Seu livro The Last Things We Talk About, a última coisa sobre a qual falamos, Dave C. Koch, Pub. Co. É um belíssimo testemunho de como Jesus Cristo pode curar os abatidos. Na palavra de Joe, a morte
É uma grande aventura, diante da qual visitas à Lua e viagens espaciais tornam-se insignificantes. A morte é uma grande aventura, diante da qual visitas à Lua e viagens espaciais tornam-se insignificantes. Não adquirimos esse tipo de segurança tentando fugir da realidade da morte. Essa segurança desenvolve-se quando encaramos o último inimigo com honestidade. Arrependemos-nos dos pecados e buscamos a salvação em Jesus Cristo. Você já fez isso? Persistência, versículo 4 a 6. Ao serem confrontados com a dura realidade da morte, nem todos procuram a saída de emergência mais próxima e gritam: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Muitos simplesmente se enchem de determinação, levantam a cabeça e aguentam firme. Adotam para si o antigo lema: enquanto há vida, há esperança, uma boa paráfrase do versículo 4. Esse lema remonta ao século III a.C. É parte de um diálogo entre dois lavradores que aparecem num poema do poeta grego Teócrito. Console-se, Carubatus, diz Coridon. Pode ser que amanhã as coisas melhorem. Enquanto há vida, há esperança. Somente os mortos não têm esperança alguma. Uma paráfrase de Eclesiastes. Salomão seria a última pessoa a desestimular alguém de esperar o pelo melhor. Para ele, mais vale um cão vivo naquele tempo. Os cães eram desprezados do que um leão morto. Tudo o que o pregador pede é que nossa esperança seja acompanhada de um pouco de bom senso, a fim de não descobrirmos, quando for tarde demais, que nos apeguemos a uma falsa esperança. Para começar, devemos ter sempre em mente que vamos morrer. Versículo 5. O cristão tem a esperança viva, pois o Salvador está vivo e conquistou a morte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 5, 2 Timóteo 1, 10. Uma esperança que pode ser destruída pela morte é uma falsa esperança e deve ser deixada de lado. Aquilo que Salomão escreve sobre os mortos pode ser investido e aplicado aos vivos. Os mortos não sabem o que se passa na terra, mas os vivos sabem e podem reagir aos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar coisa alguma a seu galardão ou sua reputação, mas os vivos podem. Os mortos não podem relacionar-se com as pessoas na terra expressando amor, ódio ou inveja, mas os vivos podem. Com isso, Salomão enfatiza a importância de aproveitarmos as oportunidades enquanto estamos vivos, em vez de esperar cegamente por algo melhor no futuro, pois a morte dará cabo de nossas oportunidades neste mundo. O corpo humano sente uma atração gravitacional em relação à esperança, escreveu o jornalista Norman Cousins, que sobreviveu a uma doença que quase lhe tirou a vida e a um ataque cardíaco. Por isso, as esperanças do paciente são a arma secreta do médico. São ingrediente escondido em toda receita de remédios. Persistimos porque temos esperança, mas esperar na esperança, assim como crer na fé, muitas vezes não passa de uma forma de auto-hipnose, que nos impede de encarar a vida honestamente. Apesar de ser melhor para um paciente manter uma atitude otimista, é perigoso seguir uma falsa esperança que pode impedi-lo de se preparar para a morte. Quando o fim chegar, a perspectiva desse paciente será alegre e esperançosa, mas o resultado será trágico. Não é fácil viver, porém, a vida vai além de mera persistência. Há ainda uma terceira reação que só pode vir daqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Gozo, versículo 7 ao 10. Esse é um dos temas recorrentes de Salomão. Eclesiastes 2, versículo 24, Eclesiastes 3, versículo 12 ao 15, versículo 22. Eclesiastes 5, versículo 18 ao 20, Eclesiastes 8, versículo 15, sobre o qual ainda voltará a falar. Eclesiastes 11, versículo 9, versículo 10. Sua admoestação, vai, pois, significa: não fique sentado se lamentando, levante-se e viva. É verdade que a morte está a caminho, mas Deus nos dá boas dádivas para nosso prazer, portanto, desfrute-as.
Salomão não está nos incentivando a sair em busca de prazeres exóticos em lugares distantes. Antes, apresenta uma relação de alguma experiência comum da vida do lar. Refeições prazerosas e tranquilas, versículo 7. Comemorações alegres em família, versículo 8. Um casamento fiel e amoroso, versículo 9. E trabalho árduo, versículo 10. Que contraste com a fórmula da felicidade proposta pela sociedade moderna. Comer só fast food e manter agendas lotadas. Buscar desesperadamente as últimas novidades, viver juntos em vez de casar e criar atalhos para trabalhar menos e enriquecer rapidamente. Nos últimos anos, muitas vozes têm se levantado para nos chamar de volta aos valores tradicionais da família. Há quem esteja se cansando da futilidade de viver à base de substitutos. Pessoas assim desejam algo mais substancioso do que roupas de grife, amigos importantes e lugares badalados. Como o irmão mais jovem da parábola contada por Jesus, Lucas 15, versículo 11 a 24. Essas pessoas descobriram que todas as coisas importantes estão na casa do Pai. Desfrute suas refeições, versículo 7. De um modo geral, as famílias israelitas começavam o dia com um lanche pela manhã e uma refeição leve entre 10 horas e meio-dia. Um brunch, acho que é assim que fala. E só voltavam a se reunir para comer depois do pôr do sol. Quando terminava o trabalho, reuniam-se para a refeição mais importante do dia, composta principalmente de pão e vinho, com alguns legumes e frutas da estação e às vezes peixe. A carne era cara e costumava-se servi-la apenas em ocasiões especiais. O jantar era uma refeição simples, feita para alimentar o corpo e também o espírito, pois repartir o pão era um ato comunitário de amizade e de compromisso. O rei Salomão tinha um banquete todos os dias, 1 Reis 4, 22, 23. Mas não há evidência alguma de que sempre desfrutasse essas refeições suntuosas. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio, Provérbios 15, 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas, Provérbios 17, 1. A coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum no banquete. Quando as crianças preferem comer na casa dos amigos, a trazer os amigos para sua casa para experimentar a comida de sua mãe, é hora de fazer uma reavaliação daquilo que acontece ao redor da mesa. Desfrute cada ocasião, versículo 8. Nos lares, de um modo geral, a vida era difícil. Mas toda a família sabia desfrutar as ocasiões especiais, como casamentos e encontros. Era nesses dias que usavam roupas brancas, um símbolo de alegria, e se ungiam com perfumes caros, em vez do costumeiro azeite de oliva. Essas ocasiões eram raras, de modo que todos as aproveitavam ao máximo. Porém, Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e a sempre se ungir com perfumes especiais. É evidente que seus ouvintes não interpretaram essas palavras ao pé da letra, pois sabiam o que ele estava dizendo. Façam de toda ocasião uma ocasião especial, mesmo que seja algo rotineiro. Não devemos expressar nossa gratidão e alegria apenas quando estamos comemorando acontecimentos especiais. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. É possível que, dentre outras coisas, Jesus tivesse essa ideia em mente ao dizer para seus discípulos se tornarem como crianças. Mateus 18, do versículo 1 ao 6. Uma criança comumente se alegra com as atividades simples da vida, enquanto uma criança mimada precisa ser entretida com a porção de divertimentos caros. Não é na busca de coisas especiais que encontramos alegria, mas sim na prática de tornar especiais as coisas do dia a dia. Desfrute o casamento, versículo 9. Salomão não tinha conhecimento algum dos conceitos de viver junto e de casamento experimental. Para ele, a esposa era uma dádiva de Deus, Provérbios 18, 22, Provérbios 19, 14, e o casamento era um compromisso amoroso para toda a vida, por mais difícil que seja a vida.
Há sempre grande alegria no lar do homem e da mulher que se amam e que são fiéis aos seus votos matrimoniais. Salomão concordaria com o psiquiatra M. Scott Peck, que define o compromisso como o alicerce e a base para qualquer relação amorosa autêntica. Infelizmente, Salomão não viveu de acordo com os próprios ideais. Deixou de lado os padrões de Deus para o casamento e permitiu que suas muitas esposas o seduzissem para longe do Senhor. 1 Reis 11, do versículo 1 ao 8. Se o rei escreveu Eclesiastes mais perto do fim de sua vida, como acredito ser o caso, então o versículo 9 é uma confissão. Agora entendo. Desfrute o trabalho, versículo 10. O povo de Israel não considerava o trabalho uma espécie de maldição, mas sim uma incumbência recebida de Deus. Até mesmo os rabinos aprendiam o ofício. Paulo fazia tendas e lembravam aquele que não ensina o filho a trabalhar, o ensina a roubar. Nas palavras de Paulo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. A oração faz-o conforme as tuas forças, indica duas coisas. Faça seu melhor e faça-o enquanto tem forças. Pode chegar o dia em que terá de descansar suas ferramentas e dar lugar a um trabalhador mais jovem e mais forte. Colossenses 3,17 aplica esse princípio aos cristãos do Novo Testamento. As coisas que constituem o trabalho nesta vida não estarão presentes no além, Sheol, o reino dos mortos, de modo que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades do presente. Um dia, nossas obras serão julgadas e desejamos receber um galardão para a glória de Deus. 1 Coríntios 3,10, Colossenses 3, versículo 23 ao 25. Se tememos a Deus e andamos pela fé, não tentamos simplesmente fugir da vida ou persistir e suportá-la. Desfrutamos a vida e a recebemos com alegria, como a dádiva do Senhor.